Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as figuras de linguagem. Mas antes eu gostaria de lembrá-los de verificar na sequência didática número 6, que é a primeira sequência didática do segundo trimestre, o nome ou os nomes dos livros paradidáticos que serão utilizados neste trimestre, ok? Os livros estão lá em sequência, o primeiro e o segundo, e é bom vocês já começarem providenciar a aquisição desses livros e a leitura também, porque o segundo trimestre ele costuma ser curto, então a qualquer momento pode aparecer a P do livro, do primeiro livro, e vocês já estarem preparados, ok? A segunda observação que eu quero fazer é sobre o projeto Garança Poética. Ele vai até o dia 30 de maio, né, e quem quiser ainda tem tempo de se inscrever. Este trimestre, coincidentemente, nós começamos com o texto do gênero poema, então vocês já tiveram aí na aula da professora Diana uma noção do que seria um poema. E tiveram também exemplos interessantes de poema que não aqueles tais que nós estamos acostumados, né? Então, com certeza ela falou do poema concreto, que eu acho que seria um poema muito interessante para vocês trabalharem num texto para mandar para o Garança Poética, porque é um poema que envolve palavra e desenho, né? Então você constrói lá o seu texto e depois você o formata aí em uma estrutura de desenho e fica um trabalho muito interessante, né? Então pensem a respeito, deem uma olhada nas aulas que a professora Diana já deu sobre esse assunto e o prazo é dia 30 de maio, ok? Bem, iniciando aqui o nosso conteúdo, como eu já havia dito, o trimestre começou com o estudo do texto do gênero poema, né? Vocês viram lá a diferença entre poema e poesia, que poema é a estrutura textual em si, e poesia seria essa essência que está presente nos poemas, mas que também está presente em outras manifestações artísticas, como a pintura, a escultura, a arquitetura, enfim. A poesia é um elemento que faz parte dessas manifestações. E ela, obviamente, está presente no texto do gênero poema, né? Viram, com certeza, alguns tipos diferentes de poema, etc. Bem, hoje nós vamos falar de figuras de linguagem. E para compreender as figuras de linguagem, você tem que ter bem claro a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Linguagem denotativa é quando você usa a palavra ou emprega a palavra no sentido real dela. Por exemplo, se eu usar a palavra mala, mala é o compartimento onde você coloca roupas e objetos pessoais, então é a mala mesmo, né? Ou a linguagem conotativa, que é quando você pega uma palavra e emprega essa palavra com um sentido diferente do real dela, ou seja, fora do sentido real, que aí seria o sentido figurado. Então você pega essa palavra, despe a palavra do seu sentido real e coloca nela, ou a veste com um sentido novo, um sentido figurado, ok? Então, baseado nessa diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa, é que vai ser possível nós interpretarmos os poemas, porque os poemas são basicamente escritos na linguagem conotativa, ok? E isso faz com que muitas pessoas não gostem do poema, porque eles não conseguem analisar o poema de uma forma
que vai além daquilo que está escrito. Então as pessoas geralmente não gostam de poemas porque elas leem o poema de forma linear, ou seja, de uma forma direta. Aí não consegue entender. Quando você lê um poema, você tem que ir além daquilo que as palavras estão dizendo, senão você não consegue entender e vai parecer um texto estranho, alguma coisa maluca, né? Mas é justamente por isso, porque você não vê que aquelas palavras foram usadas com um sentido fora do normal, ou seja, um sentido que não é o sentido real delas. Por isso que os poemas muitas vezes parecem textos muito estranhos, texto de gente maluca, né, que a gente não consegue interpretar. Mas é por causa disso, porque os textos são escritos normalmente na linguagem conotativa e os leitores não interpretam além daquilo que está escrito, ok? Bem, e o que seria uma figura de linguagem? Analisando essa expressão, a gente vê que nós temos a palavra figuras. Figuras, na verdade, são imagens, né? E de linguagem, ou seja, imagens de palavras. Então você vai ter nos poemas palavras organizadas, né? Palavras juntas, formando o texto, mas que essas palavras elas transmitem uma imagem, seria uma imagem poética, né? E você consegue na sua cabeça montar exatamente essa imagem poética. Então as figuras de linguagem estão relacionadas justamente a esses recursos que os poetas utilizam para fazer com que as palavras transmitam imagens para você, ok? Então vamos lá. Figuras de linguagem. A interpretação de um poema não pode ser feita de forma linear, direta, pois esse gênero tem como uma de suas características a utilização da linguagem figurada, conotativa, que consiste no emprego de palavras fora do seu sentido real. Então foi o que acabei de falar. Você não pode ler um poema, por exemplo, da mesma forma que você lê uma notícia de jornal. Okay? Ou, ainda tentando manter no campo da literatura, você não pode ler um poema como você lê um conto maravilhoso. Né? No conto maravilhoso, apesar de ser uma obra literária, mas as informações elas são mais exatas do que num poema. Então, no conto maravilhoso, você pode ler de uma forma linear. Apesar de todos aqueles elementos que nós vamos encontrar, referentes à magia, a uma realidade impossível de acontecer, mas o conto maravilhoso ainda nos permite fazer uma leitura linear. Ou seja, muitas das palavras que estão ali estão no seu sentido real. Floresta é floresta, casa é casa, príncipe é príncipe, princesa é princesa, bruxa é bruxa, ok? Então o conto maravilhoso, apesar de ser literário, mas ele ainda permite uma certa leitura linear, uma leitura direta. O poema não. O poema é quase impossível você fazer uma leitura linear dele, certo? Porque ele, na sua maior parte, é composto pela linguagem conotativa, e essa linguagem conotativa se manifesta por meio das figuras de linguagem, ok? Além disso, deve-se considerar o papel das rimas e dos jogos de palavras na construção dos sentidos e os efeitos gerados pelas palavras no texto. Então, além dessa linguagem conotativa, que para muitos leitores é um complicador, né, porque eles não conseguem interpretar além do que as palavras querem dizer, ainda existem também as rimas e os jogos de palavras, ou seja, a combinação que o poeta, ao escrever o poema, fez, né, com um sentido de dar uma certa sonoridade para o texto, né, e torná-lo também uma leitura mais interessante, ok? Na produção do texto poético, todo poeta vale-se de vários recursos para tornar a linguagem mais impactante para quem lê o texto. Nesse sentido, faz-se uso constantemente da linguagem conotativa, como forma de conseguir a produção desses efeitos de sentido.
Para isso, o poeta pode utilizar o que chamamos de figuras de linguagem. Então, o poeta, quando ele vai escrever um poema, um texto poético, ele, além da linguagem conotativa, ele ainda vai usar outros recursos, né? Como as figuras de linguagem e também a questão das rimas. Existe a métrica do poema, que vocês vão estudar com a professora Dayana, né? Que é quando você pega um verso e separa esse verso em sílabas, da mesma forma que a gente separa as palavras em sílabas. Então, para quem acha que escrever um poema é uma coisa simples, não é. Né? Existem recursos que os grandes poetas utilizam na hora de escrever um poema. Esses recursos são a linguagem conotativa, as rimas, a métrica, etc. Certo? E também as figuras de linguagem, né? Que elas são 90% da interpretação do poema, ok? Então, dá-se o nome de figura de linguagem às formas de expressão que consistem no emprego de palavras, em seu sentido conotativo, figurado, fugindo dessa forma do sentido em que convencionalmente são empregadas, linguagem denotativa. Né? Então, você pega a palavra com o sentido real dela, vai colocar no seu poema, mas eu não quero colocar com esse sentido real, não faz o menor, não dá o menor impacto. Então você vai e acrescenta um sentido novo a essa palavra. Então ela passa a pertencer a uma linguagem figurada, a uma linguagem conotativa, ok? A seguir, vamos estudar algumas figuras de linguagem que nos auxiliarão na análise dos textos poéticos. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês conseguirem identificar no poema uma figura de linguagem, então você vai ver que o poema começa a ficar interessante, porque é justamente a capacidade que você vai desenvolver de analisar o poema além daquilo que está escrito, ok? Para o aluno do sexto ano, o mais importante é reconhecer o fenômeno linguístico que se apresenta no texto, mais do que o nome das figuras de linguagem em si, ok? Bem, então as figuras de linguagem elas têm uns nomes complicados, né? Uns nomes esquisitos assim. Então, para o aluno do sexto ano, o mais importante não é o nome, não é ele saber exatamente o nome daquela figura de linguagem, mas ele reconhecer o fenômeno, né? Porque os nomes, vocês vão ver, são nomes estranhos mesmos, difíceis de guardar. Mas o fenômeno, este é o que nos interessa, né? Então, por exemplo, numa avaliação, acho pouquíssimo provável que vá se cobrar o nome da figura de linguagem, mas o fenômeno sim, porque o fenômeno é algo fácil de se perceber, ok? Mais do que os nomes, claro. Então, eis algumas figuras de linguagem. Comparação. Figura que consiste em aproximar dois seres, ou seja, dois elementos, em razão de alguma semelhança existente entre eles. A comparação é algo que a gente já faz, né? É uma figura de linguagem fácil porque comparar é uma atitude normal do ser humano, né? Você compara um carro com outro, você compara uma roupa com outra, uma pessoa com outra, né? Utiliza-se para a comparação conectores como tal qual, como, semelhante a, que nem e outros conectores. Então, para haver comparação, você tem que ter, além dos dois objetos ou dos dois seres, que são os seus parâmetros comparativos, você ainda tem o uso desses conectores. Por que o uso desses conectores é importante? Porque você vai ter uma figura de linguagem muito semelhante à comparação. A diferença vai ser que nela não se usam os conectores como se usa na comparação. Por isso, ela vai mudar de nome. Okay? Então, quando você perceber uma comparação entre dois seres num texto que é feita por meio de um conectivo, essa figura de linguagem é chamada de comparação mesmo. Okay? Essa não tem como errar. Vamos ver uns exemplos?
O meu amor, o meu amor, Maria, é como um fio telegráfico da estrada, aonde vêm pousar as andorinhas. Então vejam aqui, ó, ele está comparando o amor dele, né, o poeta está comparando o amor dele, o amor que ele tem pela Maria, o sentimento que ele tem pela Maria, ele está comparando com um fio telegráfico, né? Ou seja, com esses fios que existem nos postes aí por onde as mensagens caminham, digamos assim, né? Então, olha a comparação aqui. O amor está sendo comparado a um fio telegráfico da estrada, ok? Telégrafo era uma máquina muito antiga em que você digitava lá a mensagem e ela chegava em outra máquina, por isso que é telegráfico, né? Os correios usavam muito isso, né, do telégrafo, e também outras máquinas em que eles davam os códigos lá e a mensagem saía pronta do outro lado. Okay? Bem, e essa comparação do amor com o fio telegráfico, ela foi feita por meio do conectivo como. Por isso é uma comparação mesmo, ok? Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, olha, o poeta está comparando o coração dele a uma estrela, né? E ele usou aqui esse conectivo tal qual. Então, o coração dele tombou na vida, ou seja, o coração dele caiu, né? Que nem uma estrela que foi ferida pela flecha de um caçador, né? Então nós temos dois seres, o coração e a estrela, né? E a comparação aqui, certo? Aqui nós tínhamos o amor e o fio telegráfico e a comparação feita pelo conectivo como, ok? Metáfora. Consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio. Dessa forma, é realizada uma comparação implícita, ou seja, sem a utilização de conectores. Então, por isso que é importante analisar a comparação e os conectores, porque a metáfora ela também é uma comparação. Só que você faz a metáfora sem usar esses conectores, como, tal qual, que nem. Okay? Quer ver um exemplo bem fácil? Digamos que esteja sentado um grupo de garotas e passa um garoto bonito, né? Aí elas vão dizer: nossa, esse garoto é um gato. O garoto, ele não é um gato, ok? Porque ele não é um animal, certo? Então elas usaram a expressão um gato para se referir à beleza do menino. Então elas compararam a beleza do garoto com a beleza do animal, certo? Só que nessa comparação do garoto com o animal, elas não usaram nenhum conector. Então isso é uma metáfora. E a comparação está implícita. Por que está implícita? Porque a gente não vê o conectivo, né? Elas não disseram assim: nossa, este garoto é como um gato. Se fosse assim, seria uma comparação. Mas elas disseram: este garoto é um gato. Existe a comparação entre garoto e gato, mas não de forma implícita. Ok? Na época dos meus pais, por exemplo, a minha mãe dizia que os rapazes, eles não eram, hoje em dia as meninas chamam de gato, né? Na época da minha mãe chamavam de pão. Então eu falava: nossa, aquele cara é um pão. O cara não é um pão, o cara não é um alimento. Mas aqui a gente tem a comparação feita entre o cara e o alimento pão. E não existe conector nessa comparação. Por isso é uma metáfora, né? Então a metáfora nada mais é que uma comparação, só que sem o uso dos conectores, ok? Vamos ver os exemplos. Meu verso é sangue. Olha, comparando o verso ao sangue. Só que não existe o conector aqui. Não está escrito meu verso é como sangue, né? Está dizendo meu verso é sangue. Ok? Então isso aqui é uma metáfora, quando você compara um ser a outro, só que sem o uso de conectivos, ok? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde,
e pousam no livro que lês. Então o Mário Quintana aqui, ele fez essa comparação, dizendo que os poemas são como pássaros, né? Que chegam e pousam no livro que a pessoa está lendo. Olha, poemas está sendo comparado a pássaros. Mas não existe o conector aqui que explicita essa comparação. A comparação está feita de forma implícita, ok? Prosopopeia ou personificação. Essa aqui é fácil, porque vocês vão lembrar das fábulas. Trata-se de uma figura de linguagem que consiste em atribuir linguagem, sentimentos, ações, características próprias dos seres animados a seres inanimados ou racionais. Lembra que nas fábulas os animais tinham características dos seres humanos? Pois é, existe no poema essa figura também, quando você atribui característica de não necessariamente de um ser humano, mas pode ser de qualquer ser que seja animado, ou seja, que tenha vida, né? Quando você atribui uma característica desses seres a um outro ser que normalmente é irracional e inanimado, ou seja, não tem vida, você está usando da prosopopeia ou personificação. Eu gosto da personificação porque é um nome mais simples, né? E você lembra de pessoa, aí você lembra das atitudes e características, ok? Vamos ver um exemplo. A lua pinta a rua de prata. Olha, a lua, ela não é pintora, a lua não faz nada, a lua fica lá no céu, né? Mas a Rosiana Muraia, poeta, a poetisa, ela deu uma característica, uma ação humana. A lua pinta a rua de prata. Agora monta nessa sua cabeça aí a imagem disso aqui. A lua pintando a rua com a cor prateada, né? Aí você percebe que o fato de a lua pintar a rua da cor prateada é o luar, né? O luar refletido na rua dá essa ideia da tinta, da pintura prateada que a lua faz. Viu como fica mais interessante quando você interpreta além do que está escrito? Então aqui a lua pinta a rua de prata seria o luar, né? A bomba atômica é triste. Coisa mais triste não há, desculpa. Quando cai, cai sem vontade. Então olha, a personificação, a bomba é triste. A bomba, ela não tem sentimento, ela não é uma pessoa, ela não é um ser animado, né? Especialmente um ser humano, porque os seres humanos têm sentimentos. Então a bomba atômica é triste, está aqui a personificação. Coisa mais triste não há. Não existe coisa mais triste do que a bomba atômica. Quando cai, cai sem vontade. Ou seja, a bomba, ela é atirada, na verdade, né? Ela cai sem vontade porque às vezes, se a gente imaginar, não era vontade nem da bomba cair ali para explodir, né? É como se ela se autodestruísse. Então aqui, ó, o fato dela ser triste, o fato dela ter vontade, estão sendo atribuídas à bomba características de seres humanos, no caso, né? Aí você vê, a bomba é triste, imagina uma bomba triste, né? Que cai sem vontade. Ela cai sem vontade porque ela sabe que ela também vai se destruir, né? Ela vai se autodestruir, não só destruir as pessoas, mas ela vai se destruir também. Dá para ver aqui a imagem, né? O que a gente interpretou aqui além do que está escrito, né? Aliteração é a repetição de fonemas consonantais provocando algum efeito de sentido e ou melódico no poema. Então nós temos aqui roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou no instante nas voltas do meu coração. A gente percebe aqui, ó, que houve a repetição do fonema R, né, representado pela letra R aqui, né? Então, quando você fala roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, você percebe que aqui na sua garganta faz esse som de e esse som, ele dá a impressão de uma engrenagem, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão.
né? Então a roda, ela é uma engrenagem. Quando você pronuncia, né, a, este trecho aqui, a impressão que nos dá é de uma engrenagem rodando. Roda, mundo, roda, peão, roda, moinho, ok? Então aqui nós temos a aliteração, que é a repetição do fonema R. Na verdade o fonema é Re, né? Que é o som R. Só que ele é representado pela letra R, ok? Lembra do rato roeu a roupa do rei de Roma? Né, aquele trava-língua, ele tem a literação, ele repete aí o fonema R também, né, representado pela letra R. Então isso é aliteração. Liter quer dizer letra, ok? 5. Hipérbole. Consiste em exagerar propositadamente seres, qualidades ou fatos, atribuindo-lhes uma intensidade fora do normal, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. Então a hipérbole é um exagero, ok? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Essa música do Raul Seixas, desculpa, nesse verso ele diz que ele nasceu há 10 mil anos atrás. Olha o exagero, né? As mães costumam falar muito isso, e os pais também. Já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. Então, 1 milhão de vezes não, ela deve ter falado pelo menos umas 3, 4, mas ela exagera, que é para surtir um efeito em você, né? Às vezes você chega em casa e diz: mãe, eu estou morrendo de fome. Morrendo você não está, e nem prestes a morrer, né, de fome, mas você exagera. Então a hipérbole consiste nesse exagero, né? Pode ser de uma situação, de uma característica, de um ser, de um fato, enfim, você exagera para dar destaque naquilo que você quer representar, naquilo que você quer dizer, né? Pleonasmo consiste na redundância, ou seja, na repetição, para intensificar o significado de uma palavra ou expressão. Vocês já perceberam que algumas pessoas falam assim: eu vou entrar para dentro? Né? Ou então, sobe lá para cima. Gente, entrar já é para dentro, subir já é para cima, descer já é para baixo. Então isso é o chamado pleonasmo. É quando você repete alguma coisa para enfatizar um termo, por exemplo, para enfatizar, ou uma ação, sem necessidade. Né? Não precisa você dizer para alguém: entra para dentro de casa. Entrar já é para dentro. Eu saí para fora. Sair já é para fora. Isso na linguagem formal é chamado de pleonasmo vicioso, né? Mas na linguagem poética é chamado de pleonasmo, e ela existe de uma forma mais trabalhada. Não é tão simples assim quanto entrar para dentro, sair para fora, subir para cima e descer para baixo. Ela é feita de uma forma mais trabalhada no texto, mas você percebe a repetição, você percebe a redundância. Vamos ver? Foi o que eu vi, foi o que vi com meus próprios olhos. Quem vê, vê com seus próprios olhos, ninguém vê com os olhos de outra pessoa. Okay? Então aqui existe uma redundância, ver com os meus próprios olhos. Okay? Outro exemplo: o mar salgado, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Existe mar doce? Não, não existe. Todo mar é salgado. Então dá para ver aqui como no texto poético essa questão da redundância ela é melhor trabalhada, ela não é tão óbvia quanto o entrar para dentro e o sair para fora, né? Mas existe a repetição do sentido, né? Ver com os seus próprios olhos, os olhos são seus, você vai ver com eles mesmo, não tem como ver com os olhos de outra pessoa. Ó mar salgado, o mar já é salgado. Então aqui existe a repetição, existe a redundância sim, só que feita de uma maneira mais trabalhada, com uma forma mais poética, ok? Catacrese, metáfora já absorvida no uso comum da língua, de emprego tão usual que não é mais tomada como tal, e que serve para suprir a falta de uma palavra específica que designe determinada coisa, uso de expressões por associação.
Então, o que é a catacrese? É uma metáfora, é uma comparação que já, de tanto ser usada, ela já entrou para a nossa linguagem comum e a gente já nem questiona mais, a gente usa normalmente, né? E é quando você pega uma palavra, por não ter outra para usar, você usa, emprega aquela palavra, ok? Por exemplo, céu da boca. A boca não tem céu, a boca tem palato, né? Então, o que se chama céu da boca seria a parte palatal da boca, né? A parte superior da boca. Só que alguém, por não ter uma palavra para colocar, colocou céu da boca. E isso foi se repetindo, repetindo. Hoje em dia, ninguém questiona. Todo mundo fala, eu cortei o céu da boca. Ninguém diz, eu cortei o palato, né? Dentes de alho. O alho não tem dente. O alho tem gomos, né? Mas já ficou. Dentes de alho. Todo mundo fala, me dá um dente de alho aí. Amasse 2 dentes de alho. Já é algo que é institucionalizado na língua e ninguém discute mais. Batata da perna, né? A batata da perna tem outro nome, se eu não estou enganado, cientificamente são gêmeos que se chama. Né? Mas pelo formato ficou batata da perna. E todo mundo fala batata da perna ou canela, que também canela é outra coisa, né? E não esse músculo aqui que nós temos na parte anterior da perna. Mas batata da perna ficou. Maçã do rosto, que seria isso aqui. Não são maçãs, né? Mas também é algo que se institucionalizou e que permanece até hoje. Embarcar no trem. Embarcar, toda vez que você entra num meio de transporte, você já embarca nele, né? Mas ficou, embarcar no avião, embarcar no trem, ok? Braço do sofá, quando você apoia lá, o braço do sofá, né, aquela parte nas laterais do sofá, não é braço, o sofá não tem braço. Mas por falta de uma outra palavra, usou-se braço do sofá e a expressão continua até hoje, ok? Então você na verdade está comparando o palato com o céu, os gomos com os gomos do alho com o dente, o músculo da perna com a batata. É uma comparação, sim. Só que essa comparação ela já foi instituída na língua, ela permanece já e ninguém questiona, certo? Isso é chamado de catacrese. Como vocês podem ver, os nomes das figuras são bem complicados, né? Parece nome de remédio, nome de doença, algumas assim. Mas o fenômeno é que é importante para a gente, e não o nome em si. E onomatopeia também é uma figura que com certeza vocês já conhecem. É a figura pela qual se procura representar sons por meio de conjuntos de fonemas, que se combinam para imitar sons ou ruídos, né? Então, era tudo silêncio na saleta de costura, não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha de pano. Então, o plic, plic, plic é o barulho da agulha da máquina de costura, né, entrando no pano, né, no ato de costurar. Existem várias onomatopeias. O tic-tac, por exemplo, é a onomatopeia do relógio, né, a representação do som que o relógio faz. Toque-toque, batida na porta. Au-au, do latido do cachorro. Aqui é bang bang, né? Aqui não é um F, é um G, é bang bang. Seria a onomatopeia para o tiro do revólver. Miau miau, o gato miando, enfim, e outras tantas onomatopeias que existem. Então, onomatopeia é quando você reproduz o som através das letras, né? O som que os animais produzem ou que as coisas produzem por meio das letras, ok? Bem, esta aqui é a última figura de linguagem. Nós ficamos por aqui e depois dessa aula nós teremos outra em seguida, na qual nós vamos realizar alguns exercícios, ok? Então até a próxima aula e obrigado.